Home Assistant 2023.6. Assim como é feito todos os meses, saiu aqui a nova versão do Home Assistant de junho e eu vou falar para vocês aqui sobre duas novidades que eu achei bem interessante, inclusive bem relevante para o dia a dia aí do seu Home Assistant. Vamos lá então. Eu sou o Leandro. O primeiro ponto aqui é que agora você pode utilizar armazenamento na rede para fazer algumas coisas, como mídia, como backup ou simplesmente como armazenamento. E eu vou mostrar para vocês aqui cada uma delas. Primeiro ponto aqui, eu fiz a atualização e agora quando você vier em configurações, sistema armazenamento, cliquei em hardware armazenamento, você vai ter aqui agora uma opção de adicionar armazenamento de rede. E o que é esse adicionar armazenamento de rede? Bom, eu tenho um outro servidor aqui, onde eu tenho algumas pastas, tá? Eu tenho uma unidade de rede aqui, esse IP 2.66, pode ver que não é o mesmo do Home Assistant, que está no 2.65, e aqui dentro eu tenho um Linux, né? Eu tenho aqui o compartilhamento chamado dados, e aqui dentro do Home eu criei três pastas, que é o Home Assistant, a pasta mídias e a pasta share. E dentro da pasta mídia, inclusive, eu coloquei algumas músicas aqui aleatórias, só para teste. E essa primeira pasta Home Assistant, eu vim aqui, coloquei para adicionar um armazenamento de rede, dei o nome aqui para a pasta, né? Dei o nome aqui, dei o nome de teste, disse que ela é uma pasta de backup, coloquei aqui o servidor do tipo SMB, escolhe aqui o diretório remoto, aqui no meu caso foi o diretório dados/home assistant, coloca aqui suas credenciais e conecta. E ele criou aqui a primeira pasta de backup. Isso é extremamente interessante, porque antes, quando a gente fazia backup no Home Assistant, ele ficava armazenado no próprio Home Assistant. Então, se você não tira de lá e tem algum problema no seu equipamento, você perde, além do Home Assistant, você perde o backup. Agora você tem a possibilidade dele fazer um backup direto na rede. E olha como é que isso aqui funciona. Agora, quando eu venho aqui em configurações, sistema, backups, eu posso vir aqui em cima nos três pontinhos e eu posso alterar o local de backup padrão. Então, eu posso usar agora tanto o disco local, que é o disco do próprio Home Assistant, quanto eu posso usar o da rede. E a partir desse momento, se eu criar um backup, ele já vai lá para a rede. Pode ser um backup completo, pode ser parcial, pode proteger por senha, igualzinho você faria na forma anterior. E quando você faz o backup, né, eu fiz um aqui de teste, abre aqui o diretório e está aqui o backup. Esse backup que está aqui, esse arquivo, é exatamente esse backup. Agora eu posso restaurar ele direto da rede se eu quiser. Inclusive eu escolho aqui o que eu quero restaurar. Então, posso criar aqui um backup, é o backup teste 2, vou fazer um backup parcial, escolher aqui o Home Assistant com as pastas, e vou colocar aqui que eu quero fazer o backup também do add-on Mosquito Broker. Vamos pôr para criar. Passado algum tempo aqui o backup fica pronto, e agora se eu der um clique nele, eu posso restaurar parcialmente, inclusive. Ou restauro o backup inteiro, ou eu posso restaurar somente aquilo que for necessário. Ou seja, agora a gente tem muita flexibilidade, porque além do backup parcial e o total que nós já tínhamos, agora eu posso armazenar isso automaticamente na rede para poder restaurar posteriormente sem correr risco nenhum. Lembrando sempre que backup nunca deve ficar no local daquilo do que você está fazendo backup. Então, estou fazendo backup do Home Assistant, não adianta eu armazenar esse backup no próprio Home Assistant. Eu vou fazer backup do meu computador, não adianta eu armazenar no próprio computador. E uma coisa mais interessante ainda é que eu posso automatizar esses backups através de um serviço. Eu posso criar uma automação por horário do dia ou por dia da semana, e nessa automação eu vou usar um serviço chamado Home Assistant Supervisor Create a Partial Backup, né? No caso aqui, poderia criar também um backup completo. Escolhe aqui Full Backup, escolhe o nome do seu backup e aqui em Location você escolhe onde você quer gravar esse backup. Então, se eu quiser ter mais de um local para armazenar backup, eu posso criar automações que faz um dia num local, outro dia no outro. Olha só a flexibilidade que está sendo trazida aqui para dentro do Home Assistant. Bem interessante, né? Vamos para o próximo recurso aqui de armazenamento em rede. Voltando aqui, sistema, armazenamento, eu criei uma segunda pasta chamada mídias externas, né? E aí eu mapeei justamente aquela pastinha mídias que eu criei, que eu coloquei 3 músicas lá dentro. Então eu escolhi aqui mídia, pus o IP,
escolher aqui o tipo de protocolo, né, que vai comunicar. Se você for mapear, a maioria dos storage vai ser esse tipo aqui, né, Samba/Windows. Escolhe seu usuário, sua senha, o local onde você quer mapear. E, novamente, agora temos pasta de mídia. Então, quando eu vier aqui em navegador multimídia, local mídia, agora eu consigo enxergar aquilo que eu coloquei dentro dessa pasta. Tá vendo? Esse aqui é o armazenamento que eu criei e eu posso criar vários deles também da mesma forma para tocar música aqui através do Home Assistant, pegando essas músicas do meu armazenamento central. Outro ponto interessante. E o terceiro tipo que foi colocado aqui é justamente simplesmente o armazenamento, né? Que é esse compartilhar. Ou seja, ele mapeia uma pasta aqui no seu Home Assistant, uma pasta de rede, que você pode usar para colocar outras coisas também. Então, exemplo, eu criei aqui essa aqui chamada compartilhado e apontei ela lá para o dados home share do meu dispositivo remoto. Então agora quando eu venho no terminal, eu entro aqui ó, em cd/share, né? E aí eu consigo ver aqui o diretório que está compartilhado. Isso aqui é justamente o meu armazenamento de rede, tá vendo? Ele mapeou a pasta dados home share aqui dentro do share compartilhado. E aquela de mídias ficou dentro de mídia. Então, ele faz esse mapeamento para você. E o interessante disso é que se agora eu chamo o próprio serviço Samba aqui do Home Assistant, né, de compartilhamento de pastas, ele me mostra também essas pastas compartilhadas. Então, isso aqui me dá mais flexibilidade ainda, porque agora se eu abro o armazenamento do meu Home Assistant, ele me mostra também aquilo onde ele está conectado, ou seja, as pastas remotas. Vou mostrar aqui para vocês. Então, abri aqui o meu Home Assistant, tá vendo? E se eu entro aqui em Share, olha aqui, ele está aqui no compartilhado, que é uma pasta que está lá em outro computador, que eu mapeei através dele. Se eu entro em mídia, ele mostra aqui as mídias externas. Eu posso gerenciar por aqui também um diretório que está mapeado lá em outro servidor. Vai vendo a flexibilidade que isso traz. Então, essa é a primeira grande novidade dessa versão. Isso é uma novidade que eu esperava realmente há muito tempo. Foi até uma surpresa quando eu vi esse lançamento, porque eu achei muito interessante, né? Tava ansioso por essa versão, porque eu já tinha visto antes na versão beta que já teria essa funcionalidade. E uma segunda função que eu achei muito bem-vinda é a organização agora da parte de integrações, né? Como isso era antes? Bom, antes você vinha aqui em dispositivos e serviços e olha só, você via aqui as telas, né? Até aqui legal, só que, por exemplo, imagina que eu ia ver aqui o ESP Home, tá vendo? Ele aparecia tudo dentro desse quadradinho aqui, ó, todos os meus dispositivos, câmeras, todas elas aqui dentro também. Olha como é difícil de encontrar as coisas, ó, Shelly, tudo aqui dentro também. Agora, quando você tem uma integração dessas daqui, ele criou uma página exclusiva para você gerenciar essa integração. Então, eu venho aqui ó, em configurações, dispositivos e serviços, olha a organização. Então, por exemplo, agora o ESP Home, ele está dizendo que eu tenho 2 dispositivos. Se eu venho aqui na engrenagem, ele me mostra aqui, ó, separado os 2 dispositivos, mostra cada um desses dispositivos quantas entidades tem dentro dele, quanto que tem no total dessa integração. Então, ele trouxe aqui uma organização para os seus dispositivos que vão facilitar bastante o dia a dia, certo? Essas são as 2 novidades. Tem outras aqui também, vocês podem dar uma olhada. Atualizou o protocolo Matter para a última versão, criou algumas novas entidades que vão poder ser usadas para as futuras integrações. Uma coisa muito interessante agora é que dentro das automações eu consigo copiar e colar itens, né? Então, você está aqui criando uma automação. Então, eu venho aqui em automações, por exemplo, essa aqui, acende luz. Eu quero repetir essa ação aqui, mas mudar alguma coisa. Antes, eu tinha que vir aqui na parte de texto, copiar e colar. Agora, eu posso simplesmente clicar aqui do lado, mandar copiar, certo? Aí eu venho aqui em adicionar ação e mando colar. Ou eu simplesmente clico aqui e mando duplicar. Ou eu simplesmente venho aqui e posso mandar cortar e colar aqui em outro lugar. Como nem tudo são flores, todas as vezes que você atualiza o Home Assistant, isso eu já falei várias vezes em algumas respostas, acho que já falei até em vídeos isso aqui, você tem que olhar um item chamado Breaking Changes. Break Changes, como o próprio nome já diz, significa que são mudanças drásticas que podem afetar aquilo que você tem.
principalmente coisas que são configuradas lá no arquivo de configuração via texto. Eventualmente eles mudam o formato daquilo que precisa ser configurado e eu tô com um caso desses justamente nessa versão que eu vou mostrar para vocês agora. Então, toda vez que você for atualizar, isso é super importante, e você tem que olhar também um item chamado Breaking Changes. E aqui ele vai mostrar tudo aquilo que está tendo mudanças drásticas. Então, por exemplo, eu tenho um monte de entidade de linha de comando, que são comandos que o Home Assistant dá em computadores remotos, que está mudando completamente. Antes, você definia qual era o tipo de sensor e depois chamava o command line. Agora ele tem uma configuração exclusiva. Então, eu vou ter que atualizar o meu Home Assistant e fazer as alterações aqui para o novo formato. Caso eu não faça, em algum momento nas próximas atualizações, o formato antigo vai desaparecer. E aí, dessa forma, pode ser que essas minhas integrações deixem de funcionar. Então, você sempre tem que olhar os breaking changes para ver se não está causando nenhum impacto naquilo que você tem aí hoje. Não deixa de dar uma olhada aí na descrição, eu vou deixar um mini PC legal aí para vocês rodarem o Home Assistant e eu espero que vocês tenham gostado aqui das novidades. É isso aí, valeu e até a próxima!